Fala galera, F11 falando, estamos aqui para bater um papo, mais um jogo do Internacional pelo Brasileirão, contra o Palmeiras, já jogo válido pelo segundo turno do Brasileiro 2024, e vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo no Beira-Rio às 17 horas agora deste domingo. Vamos falar um pouquinho, mas antes de mais nada, eu venho aqui e sempre peço aqui, por favor, deixe seu like, já vai lá, clica no like, depois se você assistiu o vídeo, por acaso não gostou do conteúdo, é só retirar o like. Mas só para não esquecer, se puder, já deixa o like lá, me ajuda bastante, ajuda o trabalho aqui. E se inscreva no canal, se você não é inscrito, venha para cá, venha para as good vibes coloradas, né, para as boas energias. A gente precisa sempre acreditar, a gente precisa sempre achar que vai dar, que a gente consegue dar a virada, que a gente consegue chegar lá, a gente enverga, mas não quebra. É isso aí, venha pra cá. E se você já é inscrito, meu, muito obrigado por essa parceria, vamos crescer, vamos junto, vamos seguir aqui com as boas energias. E acione o sino para receber as notificações e faça seu comentário pra gente trocar uma ideia sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho para mais esse jogo do Brasileirão? Então, solta a vinheta! Pois bem, então vamos conversar. O Inter joga hoje com o Palmeiras. Lembrando que nós ganhamos no primeiro turno do Palmeiras lá, né? Ganhamos do Palmeiras. E um Palmeiras que vinha num momento muito melhor, inclusive, do que o momento de hoje, nesse enfrentamento que teremos às 17 horas na nossa casa, no Beira-Rio, pela mais uma rodada do Brasileirão. Então, vamos conversar sobre esse jogo. Eu acho assim que é fundamental que o Inter, né, até vou dizer o seguinte, o futebol, ele nos traz isso, né? Cada jogo, se a gente for perceber em cada jogo, e eu tenho repetido isso nos vídeos, aí a gente vai percebendo que cada jogo vira realmente uma decisão. Por um aspecto ou por outro, né? Ou porque ele é realmente decisivo, no caso do mata-mata, né? Do enfrentamento direto, por uma classificação, ou mesmo dentro de pontos corridos, pela questão do momento, da oportunidade, da situação do time, né? Então, o Inter, mesmo no dentro brasileiro, vem de algumas decisões por essa irregularidade, né? E no momento até uma questão mais descendente, que o Inter, um momento descendente que o Inter atravessa, inclusive com a troca de treinador não faz muito tempo. Bom, mas agora nós temos que olhar para frente. Um aspecto também que eu já queria ressaltar, antes de mais nada, é a necessidade, né, da vitória em casa. Ela em si mesma, né, independente de tabela, tudo que nós vamos conversar logo em seguida. Mas eu falo pela necessidade da gente retomar o comando e as vitórias dentro de casa. O Inter retornou, voltou para jogar em casa depois de toda a catástrofe que assolou aqui o Rio Grande do Sul, né? Teve jogos fora, com vitórias, inclusive em Grenal, contra o Corinthians, depois alguns tropeços, alguns empates, né? Mas quando retornou para casa, perdeu os jogos que teve, né? Ou empatou, mas não obteve a classificação, como foi no caso do Rosário. Então, o Inter vem de maus resultados nos seus domínios, com a sua torcida, com a nova torcida do Inter tão vibrante, dando o apoio necessário para o time nas oportunidades em que jogou no Beira-Rio. Bom, então o Inter precisa, isso é dever, isso é uma questão de honra. O Inter tem que fazer valer o seu mando de campo, né? Outra questão, aí vamos para a tabela. O Inter hoje se encontra com 20 pontos, com possibilidade, inclusive na rodada, de ingressar na zona, no Z4, né? Sai para lá, não queremos, a gente não quer falar nisso, mas para questões estatísticas, para questões de enfrentamento, a gente precisa falar, porque é uma realidade, né? Mas, claro, nós sabemos que nós temos muitos jogos atrasados, nós temos 5 jogos atrasados em relação aos demais. Bom, mas a gente não pode deitar em cima disso, porque isso não é garantia de nada. Isso é um crédito que tu tem, mas tu precisa exercê-lo, uma questão ainda imponderável. Portanto, o Inter tem que fazer valer agora, até para poder utilizar esses jogos para crescimento e não para salvação. Então, é importante um fator psicológico que isso não sirva como um fator de acomodação de o Inter em cima desses jogos atrasados, ter se tranquilizar em relação à situação de tabela, à situação de campeonato. O Inter precisa pontuar, o Inter precisa vencer, né? O Inter vem de tropeço no último jogo,
porque o Roger tem um trabalho muito ainda recente e sem tempo de treinamento, com viagens, né? E ele mostrou alguma coisa no trabalho e no último jogo nos deu um alento quando o Inter buscou um empate já no final do jogo, principalmente por uma questão que a gente debatia muito aqui, que era uma questão anímica, né? Eu sei que passa muito pela questão física, mas existe também a questão anímica, né? Que faz com que o jogador queira mais, né? Jogue mais, busque o resultado, se imponha, até pelo elenco que nós temos, e os jogadores têm que ter essa consciência e fazer valer isso de campo, ainda que tenha adversidades, mas precisamos superá-las. No jogo anterior, o Roger fez mudanças, que até no primeiro momento me pareceram um pouco ousados demais, ou o Inter vinha num momento bom no jogo, ele fez mudanças, tenho certeza que muito pelas questões físicas dos atletas que estavam em campo, mas acabou que o Inter continuou com o empenho, com a vontade, conseguiu o seu gol, conseguiu um empate, né, fora de casa, e demonstrou alguma organização, alguma formatação já, né, embrionária em relação ao trabalho do Roger. Bom, agora teve, né, praticamente uma semana de trabalho, e isso a gente também quer ver mais em campo agora, essa questão, essa leitura, essa mudança de jogo, a formatação mais de acordo com o que o Roger pretende, a gente tenta entender como é que é melhor esse mecanismo do Roger, e eu sei que ele está dando uma sequência, não pôde dar sequência, tenho certeza que o Alan Patrick estaria em campo, mas com a lesão do Alan Patrick não pôde dar sequência porque ele queria manter o trio e dar essa sequência que nunca teve, né? A sequência do trio com o Alan Patrick, o Valência e o Borré. Mas, mesmo se o Alan Patrick coloca o guri para jogar, né? Isso é uma outra maneira do Roger enfrentar, porque ele vem tentando colocar os guris. Mesmo o Gustavo Prado, que já vinha, temos que reconhecer, já vinha sendo colocado em campo com o Kudê, mas sem uma boa resposta. Com o Roger, não sei se tem exatamente a ver, mas pode ser uma questão de confiança. O guri fez, inclusive, o chute que originou depois, quando o goleiro soltou o gol do Borré no último jogo, maior personalidade, e assim ele vem utilizando a gurizada. Inclusive, eu queria aproveitar para ressaltar uma coisa aqui, para mim é muito importante, que acompanho esse jogador e a função que ele exerce lá de centroavante mesmo, mas com técnica, apesar de ser um jogador alto, um jogador longilíneo, grande, mas ele tem muita técnica, que é o Ricardo Matias, o jogador da base, do Sub-20, jogador que tem 17 anos ainda, mas o Roger teve vendo o jogo do Inter contra o Ceará pelo Sub-20, que até deu uma confusão, entregou por 1-0, acabou dando uma confusão no jogo, deu uma pauleira, vamos usar essa terminologia, e é o que melhor talvez reproduz o que aconteceu lá, mas o Roger, que claro, já devia ter as informações, o Roger é muito bem informado, estuda, com certeza não só o estudo em relação ao elenco profissional, mas com relação à categoria de base, acabou chamando o Ricardo Matias para compor, e ele está relacionado para o jogo. Acho que entra, porque o Inter hoje tem os atacantes ali para formar, né? Inclusive o Luca, o não o Drummond, né? O Luca, que já está mais tempo no profissional, já está à disposição, me parece, tem um Alário e tudo, então, mas ele está lá compondo, e eu boto muita fé, tenho muita esperança no Ricardo Matias. Então o Inter vai hoje para esse enfrentamento contra o Palmeiras, e o Inter saiu vitorioso no primeiro turno, precisando vencer o jogo. Ah, mas é o Palmeiras. Bom, não importa. Seja quem for do outro lado, o Inter tem que vencer dentro do nosso estádio, é a nossa camiseta, é o Internacional, né? Vai ser mais fácil, mais difícil? Bom, temos que ganhar. E o Palmeiras vem num momento complicado, vem num momento muito difícil, que faz tempo que o Palmeiras não atravessa da maneira que vem atravessando, acabou de perder o jogo de ida pro Flamengo por 2-0, e vai ter o jogo de volta, agora no meio da semana que vem, e vai jogar com um time um pouco alternativo, mas ainda são peças importantes, jogadores importantes, a dificuldade persiste, mas o Inter tem que fazer valer, como eu disse, o mando de campo, a vontade de ganhar e chegar e fazer o resultado. O Inter hoje não vai ter o mercado, né, que acusou um desgaste, não sei, ainda não tem a volta do Thiago Maia, que eu acho que vai ser importante o retorno, do Fernando também, ainda não tem, né, mas retorna o Vitão. O Vitão retorna e vai formar a linha de zaga. E o Inter deve jogar, então, com o Rocher, Bustos,
Vitão, Robert, Renan e o Bernabé, que tem se fixado ali como titular do Roger pela esquerda. Na abertura de meio de campo, vai jogar com o Bruno Gomes, pelo que eu acho, pelo que eu entendo. Eu vou dizer que eu gosto mais do Bruno Gomes do que do Rômulo como jogador. Mas para a função de abertura de campo, eu não sei, tenho minhas dúvidas. Porque o que acontece, como o Bruno Gomes é de mais saída, ele sai mais, isso tranca um pouco o Bruno Henrique. E eu prefiro o Bruno Henrique jogando um pouco mais adiantado. Ainda mais sem a figura do Alan Patrick, né? Tendo ali o guri para jogar na posição dele e tudo, mas eu acho que o Bruno Henrique auxilia e ele tem um bom passe, uma boa chegada ali no último terço de campo e seria importante. Com o Bruno Gomes ele fica um pouco mais recuado, porque eu acho que ele faz um pouco um vai e vem ali com o Bruno Gomes na primeira função, né? O Rômulo, apesar de não vir tão bem, ele é mais marcador de primeira função e aí libera um pouco mais o Bruno Henrique. Mas vamos ver, o Roger trabalhou durante a semana, deve ter passado os jogadores o que ele quer, os jogadores são capazes de fazer isso, o Bruno Gomes tem muita vitalidade, muita entrega durante o jogo e a gente vai ver isso. Então o Bruno Gomes ali, aí como eu disse, o Bruno Henrique, né, deve estar formando ali mais pela direita, imagino eu ali, com o Gabriel Carvalho centralizado, né, apesar do último jogo ele ter caído um pouco, ele tem uma tendência a cair um pouco para a direita, mas vamos ver, a gente já está conhecendo o Guri em campo, mas a princípio é mais centralizado, né, com o Wesley, acredito que o Wesley ali, o Wanderson já está à disposição, mas o Wesley ali na esquerda, que no último jogo já melhorou um pouco, né? Vinha numa decrescente, mas melhorou um pouco no último jogo. E a formação de ataque com o Borré e o Valência, né? O Borré muito entrega em jogo, eu gostei da entrega do Borré, né? Acabou buscando o jogo na posição de centroavante, um pouco mais centralizado. Vamos ver como é que ele troca essas funções com o Valência. Esperamos hoje que o Valência esteja com o pé calibrado e guarde o dele, tá bom? É muito importante isso. Vamos lá, vamos acreditar, o Inter precisa vencer. Hoje é jogo no Beira-Rio, né? Vamos acreditar e vamos querer, vamos acompanhar, porque é importante o Inter pontuar, crescer na tabela e usar os jogos atrasados para chegar na ponta de cima, que é onde o Inter, com esse elenco, tem que estar. Vamos lá, Dale Colorado, tamo junto, a vitória!